Bom dia, amigos, companheiros de ideal espírita, doutrina maravilhosa de amor, de carinho. Estamos, mais uma vez, começando um vídeo novo, um bate-papo, adentrando os caminhos da evolução. A semana passada nós comentamos a respeito do espaço e do tempo, né? Vimos que quão amplo é o nosso espaço, né? E o tempo também. Sabemos que, além de não podermos perder tempo, sabemos que nós somos espíritos imortais e teremos muito tempo pela frente aí para podermos conquistar, né, a nossa plenitude espiritual, a nossa maioridade espiritual. Hoje falaremos um pouco sobre a matéria. Vamos lá. Qual a definição hoje da matéria? Matéria é toda e qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. É um agregado de partículas que compõe massa. Vamos ver o negócio. Quais os elementos que compõem o nosso mundo? Será que tudo que vemos existem dois elementos iguais ou somente parecidos em sua composição? Falando em matéria, né? Ela parece uma palavrinha tão pequena, mas ela é de uma complexidade imensa, né? Muito grande. Então, continuando, não existem dois elementos iguais. Tudo o que parece ser igual tem modificações, tem diferenças. Um exemplo simples, né? Seria a água. A água que, mesmo sem perder as propriedades, ela pode se transformar em líquido, sólido ou gasoso. Tudo o que nós vemos é matéria, em seus diferentes modos de composição, desde os mais simples até os mais complexos. O vapor de água e o minério são bem diferentes, né, na sua composição. Mas, indo a fundo, eles têm a mesma constituição elementar. Ele é sempre o mesmo. Ou seja, ele é a matéria modificada sob a direção das forças inumeráveis da natureza que a governam. Uma semente, quando ela vai ao solo, após alguns anos, ela se transforma numa maravilha, numa frondosa árvore, né? Como que, como que é possível, né, falando a grosso modo, uma semente tão minúscula se transformar numa árvore frondosa, linda, de madeira bruta, compacta? Senão que a natureza busca os elementos para transformar aquela semente, fazê-la germinar e compor os elementos da árvore. Normalmente, ainda se fala muito dos quatro elementos, né? Dos quatro elementos que lá atrás foram descobertos como os quatro elementos que compõem
o nosso mundo, a nossa Constituição, a nossa Terra. Ou seja, a terra, a água, o fogo e o ar. Isso foi colocado até mesmo antes de Cristo. Só que a química moderna, com seus estudos e experiências, ela veio provar que esses elementos não são mais do que transformações da matéria e muito longe de ser um elemento principal. A questão 27 do Livro dos Espíritos, ela trata. Nós temos o dia, né? Nós temos o dia que tratamos do Livro dos Espíritos, não queremos adentrar a área do nosso amigo, que ele com certeza irá explanar no dia certo, de acordo com o seu cronograma. Mas vemos que há dois elementos gerais no universo. É a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. A matéria e o espírito. Sim, Deus, Criador do céu e da terra, criou a matéria e o espírito. Então, fora isso, o que existe é somente Deus, o Criador de ambos. Aí, quando nós estamos aqui no plano Terra, nós vamos unir, né? Unir essa matéria, esse espírito e o nosso perispírito. E o perispírito é o laço que prende a matéria ao espírito enquanto encarnados, que também é constituído de matéria diferente da que nós conhecemos aqui. O fluido cósmico universal, né? O perispírito é formado pela metabolização do fluido cósmico universal e das energias, vibrações e outros fluidos presentes no ambiente se encontra o espírito, ou seja, no mundo onde ele esteja encarnado. Para o nosso plano Terra, o nosso perispírito ainda é muito grosseiro, porque a constituição nossa aqui do planeta ainda é de expiações e provas. O fluido cósmico universal aqui da Terra ainda é pesado. Então, nós não conseguimos deixar o nosso perispírito muito evoluído, de acordo com nossas capacidades. Por quê? Porque o fluido cósmico universal aqui na Terra ainda é pesado. É lógico que, guardadas as devidas proporções, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem condições de manipular esses fluidos. Então, mesmo com esses fluidos pesados, quando Jesus, por exemplo, quando vem um vulto de muito conhecimento para a Terra, de muita grandeza espiritual, Jesus, quando veio à Terra, ele precisou aurir o seu perispírito dos elementos compostos aqui da Terra. É lógico. Jesus não veio diferente de nós. Jesus tinha um corpo, Jesus tinha a nossa constituição física. Então, ele precisou baixar muito o seu nível para poder se adequar a nós. Jesus não veio como diferente. Só que, como eu falei, nessa constituição nessa química, né, nesse laboratório do mundo invisível, ele consegue, através do seu conhecimento, através da sua plenitude, através da sua evolução espiritual, conseguir manipular melhor esses fluidos. Ele conseguiu pegar só o suprassumo, vamos dizer assim, né, dos fluidos que constituem a Terra para
constituir o seu perispírito para poder ingressar na Terra. Então, a matéria não é prioridade só nossa aqui do mundo corpóreo. No plano espiritual, também temos matéria. É lógico que em diferentes formas. Voltando para o nosso plano aqui, falando em Terra, né? Com o passar dos anos, é considerado o pai da química, Antônio Lavoisier. Ele veio mudar um pouco essa concepção dos 4 elementos aqui na Terra. Ele foi o primeiro a observar que o oxigênio, em contato com uma substância inflamável, produz a combustão. Deduziu também, baseado em reações químicas, a célebre lei da conservação da matéria. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E qual é o enunciado da lei de Lavoisier? Que seus trabalhos, ele pôde anunciar que a lei que ficou conhecida como a lei de conservação das massas, numa reação física, numa reação química que ocorre em sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. Significa que nada se perdeu. Quando nós queimamos um papel, aquele papel, entre aspas, não deixa de existir. Você queimou aquele papel, não existe mais o papel, mas os mesmos elementos que compõem aquele papel se transformaram em outros elementos. Então, não houve uma destruição, houve uma transformação. E assim somos nós. Nós vamos nos transformando, nós vamos nos adequando, vamos dizer assim, né, perante nosso dia a dia, perante nossas dificuldades e tudo mais. A nossa individualidade nós não perdemos, a matéria não se perde, ela se transforma. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo manipular um pouco melhor, né, os elementos da natureza. O ar, a água que bebemos, elas são elementos tão primordiais à vida aí, mas tão poucos conseguem sorver esses alimentos da natureza. O André Luiz sempre nos coloca, sempre que é possível, que nós possamos respirar a longos altos, para que possamos sorver melhor esse alimento espiritual, essa matéria, para que possa alimentar melhor a nossa matéria. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana e fiquem com Deus.